Olá, estou aqui para mais uma história diferente, falando da seleção brasileira de 1993, em julho de 1993, eliminatória para a Copa do Mundo de 94. Foi um episódio que ocorreu na Bolívia, em La Paz. Eu estava disputando a posição com o Taffarel naquela oportunidade, vinha de 2 títulos da Libertadores, o Mundial de 92. Fui considerado o 5º melhor goleiro naquela oportunidade, então eu estava no auge da minha condição física, clínica, técnica, e eu era meio unânime em disputar aquele período da eliminatória. Então a disputa com o Taffarel era uma disputa muito boa, sadia, e o Taffarel vinha num crescimento dentro das competições, né, e treinando bastante, eu acompanhando o Taffarel para a gente estar preparado mesmo para a seleção. E o Parreira tinha a opção ali dos 2 goleiros naquele período, e os 2 goleiros numa grande forma, né? E esse jogo da Bolívia eu fui sorteado para o doping. E é uma história inusitada, né? Uma história que eu gostaria que Cosme Rimoli contasse essa história e exatamente o que aconteceu, como que ele me deu a notícia de que eu fui pego no exame antidoping. É com você, Cosme. Bom, prazer estar aqui falando para o site do Zete, que tenho certeza que vai ser um sucesso. Vou contar a história mais inusitada que aconteceu na minha carreira, de 36 anos de jornalismo. Estava acompanhando a seleção brasileira nas eliminatórias da Copa de 94 e o Brasil estava indo muito mal na mão do Parreira. O Brasil jogando de uma maneira aberta, dando espaço para os adversários, o time estava bem mal. E aí o Brasil foi enfrentar a Bolívia em La Paz. Perdeu por 2-0. Foi a primeira derrota nas eliminatórias da história da seleção brasileira. A crítica estava pesada, o público detestando o time, Parreira, e o clima pesadíssimo quando nós chegamos em São Cristóvão. Quando nós chegamos em São Cristóvão, uma derrota, né, para a Bolívia, tinha que vencer a Venezuela, e vencemos bem, 5-1, mas é claro, a pressão muito grande. No dia seguinte, para retornar para o Brasil, nós fomos para o aeroporto de São Domingos, que era um aeroporto internacional, próximo da cidade de São Cristóvão. A viagem era muito cedo, nós acordamos ali 7 horas da manhã, tomamos café e fomos para o aeroporto. Quando chegamos em São Domingos, não teve voo, precisamos retornar, né, para São Cristóvão para almoçar. E aí nós chegamos no restaurante, esperamos ali, fazendo hora, né, esperando para o almoço, e eu estava sentado na mesa, exatamente o que o Cosme vai narrar para vocês aí. Eu recebi uma ligação do meu jornal, eu trabalhava no Jornal da Tarde na época, me dizendo que eles tinham um furo lá, um furo que vinha direto da FIFA. E esse furo envolvia o goleiro Zete. O meu editor me disse que o Zete estava dopado. O exame de antidoping dele mostrou traços de cocaína. Eu fiquei surpreso, falei, não acredito, não é possível, porque o Zete sempre teve uma carreira muito limpa, era goleiro campeão do mundo, campeão da Libertadores. Bom, mas enfim, era a minha missão. E naquela época não era como hoje, a gente tinha uma proximidade maior dos jogadores, da seleção, e os jogadores tinham personalidade, não havia assessoria de imprensa para impedir esse contato. E o Zete sempre foi um cara firme, digno, o time ganhando, perdendo, ele dava a cara para bater. E eu fui conversar com ele. Ele estava almoçando. Quando eu vi o Cosme Rimoli vindo em minha direção, na mesa, e me chamou, eu já fiquei, né, assim, falei, nossa, o que será que aconteceu? E ele veio e falou no meu ouvido assim, olha, eu preciso te dar uma notícia, eu tenho 2 coisas para te falar, uma boa e uma ruim. A boa é que o Brasil inteiro está pedindo para você jogar no lugar do Taffarel, que tinha ido muito mal na derrota contra a Bolívia. A segunda é ruim, é que você foi pego no doping, deu cocaína no seu exame antidoping.
Quando o Cosme Rimoli me falou a segunda situação, teu exame antidope deu cocaína. Pô, me arrepia até hoje, né, de lembrar a cena, aquele momento, né, que ele passou essa notícia. Não tinha celular, claro, não tinha essas informações todas. Foi uma loucura. Eu falei, não é possível. Eu não me conformava, né? Claro, fiquei ali agora. O que eu faço, né? Então, quando eu falei que era cocaína, o Zete, nunca vi ele com a feição que fez. Ele fechou a cara, ficou assustado e disse, não é possível, não é possível. Aí eu perguntei, você não tomou chá de coca? Ele falou, eu tomei. Foi a única coisa que me passou na cabeça, porque quando nós chegamos no hotel, e fomos para o quarto, eu estava com o Tafarel naquele dia, concentrado. O Tafarel já chegou no quarto, tomando chimarrão, tinha uma garrafa térmica com água quente, um cestinho cheio de chá. E eu tomei, depois à noite, no café, também tomei o chá, no café da manhã, no dia seguinte. E sem saber que isso era doping, nós não tínhamos sido avisados por isso. O único anúncio, né, e o comunicado que tinha para todo o elenco é que não podia beber água da torneira, não podia escovar o dente, né, com a água da torneira por causa da cólera. E isso, nós recebemos um comunicado sobre isso. Mas sobre o chá, eu até então ninguém sabia, porque várias pessoas, né, vários atletas daquele dia, e que eles confessaram depois que também tomaram o chá. Então foi muito assim, passou um filme muito rápido, né, quando isso aconteceu. Porque em La Paz, quem já foi sabe como é difícil. Para trabalhar, eu tive que tomar 2 bules de chá de coca. Tamanha a dor de cabeça que eu tive. Perguntei para o Zete, eu tomei. Isso foi super importante, eu fiz a matéria, ele confirmando que tinha tomado, mas eu vi que ele levantou. Depois de tudo isso, eu levantei da mesa, fiquei meio desesperado, fui até a mesa da comissão técnica, conversei, né, com os responsáveis, com o Américo Faria, com o médico, que era na época o Dr. Lídio, e aí na hora já, né, começamos a conversar, passei a notícia, ninguém tinha me informado nada ainda, e eu fui para a cozinha, lá no fundo lá do restaurante. Primeira coisa que me passou, eu falei, preciso ligar para minha família. E eu preciso comunicar, porque vai estourar, é uma bomba, né? Todo mundo já está sabendo. Mas não foi 10 minutos, né, que eu consegui ligar para minha mãe, para o meu pai, né, avisar tudo o que estava acontecendo. E já na sequência, todos os meios de comunicação, já procurando a família, amigos, né, para querer saber o que estava acontecendo. E isso, né, foi tudo em São Domingos, porque o voo não aconteceu, nós voltamos, porque esse voo, se sai às 7 horas da manhã, 8 horas, que estava marcado, eu ia chegar no Brasil e a notícia já estava, né, estourando, eu sem saber de nada dentro do avião, que era uma viagem longa. E eu acredito um pouco no destino de tudo que aconteceu. Nós voltamos, né, para a cidade de São Cristóvão e, enfim, toda essa situação que veio a acontecer, né, a partir daquele momento. E aí aconteceu a coisa mais inédita que eu nunca vi e nunca ouvi falar nada parecido, nem no mundo do atletismo. A carreira do Zete era tão limpa que a CBF, os clubes, até houve uma pressão tão grande em relação à FIFA, que a FIFA tinha prova material que o Zete havia ingerido o metabólico da cocaína para qualquer exame antidoping, não interessa como. Só que o currículo do Zete era tão limpo, mas tão limpo, que foi levado em consideração, e ele também deu muita sorte. Ele havia feito 2 exames antidoping pela Libertadores antes dessa partida, então eles deram limpo. Então, como a palavra do Zete é que ele tinha tomado chá de coca,
pela primeira vez na história, foi levado em consideração e foi anulado, ele não teve qualquer suspensão. Para não pegar muito mal, a FIFA também liberou o lateral Rimba, da Bolívia, que também havia sido pego no antidoping. Resumo da ópera: Zete, pela carreira sem problemas de anos e anos e anos, conseguiu escapar de qualquer punição. E na Bolívia eles criaram o quê? O chá Zete. Hoje, se você for na Bolívia, você pode procurar, você encontra um chá de folha de coca chamado Zete. Eu quero agradecer a Cosme Rimoli por essa história, por esse momento, por me ajudar a engrandecer todo esse episódio que aconteceu na minha carreira, o chá de folha de coca, e com os detalhes, tudo o que aconteceu. E hoje Cosme, um grande amigo, que a gente criou esse laço durante a carreira, depois de muitos anos, né? E realmente o chá de folha de coca na Bolívia existe, o chá do Zete, o chá do Rimba, é uma marca, não tenho nada com isso, né? Não consegui nada, nenhuma patente em cima disso, mas ficou essa marca, né? E todo esse período depois, no retorno para São Paulo, né? Quando eu cheguei no aeroporto, é uma coisa maluca, porque, né, continuando toda essa história, eu tive muitos problemas. Foram 4 dias de angústia, né, de tentar explicar uma coisa que não adiantava explicar isso, né, para a torcida e sim para a FIFA, e através de muitos documentos. Como o Cosme falou, nas 2 finais da Libertadores eu fui sorteado para o doping, isso me ajudou muito diante da Conmebol. Teve declarações infelizes, né, de médicos conceituados na época, falando que eu podia tomar um balde de chá que não dava efeito nenhum, porque a FIFA não queria saber da quantidade, queria saber da qualidade. A qualidade deu vestir de cocaína. Então essa era a minha preocupação. Junto com o Dr. Marco Antônio Teixeira, da CBF, que veio no voo comigo, conversando, e a gente foi juntando provas durante a semana, junto com o presidente Pimenta do São Paulo, que me ajudou e me deu um apoio muito grande, né, junto com o São Paulo. Todos os dias a gente estava assim, se comunicando, Tele Santana, a torcida toda do São Paulo, torcida de outros clubes, né, agradecer também a todos os torcedores, né, que se manifestaram a meu favor, em nenhum momento, né, cobrando a minha índole ou da maneira, né, que eu estava me comportando. Eu nunca precisei usar nenhum tipo de droga para jogar futebol. Então eu tinha que provar isso para a FIFA. E foi provado em 4 dias. Aí eu retomei, recebi, né, um comunicado, uma carta, um documento da FIFA através da CBF, me liberando e podendo apresentar novamente a seleção brasileira e dar continuidade à seleção. E então foi um alívio tudo isso, uma angústia muito grande viver esse momento, né, acho que da cobrança, dessa crucificação, né, do lado do doping, e uma coisa que eu consegui em 4 dias provar, mas foi uma eternidade, foi muito tempo esses 4 dias, né, de angústia, e é isso. Logo tem mais história. Se inscreve no canal Zete1 no YouTube. Logo tem mais história. Até mais. Valeu, obrigado por tudo. E se quiserem alguma história que eu esteja envolvido, pode pedir. Entra lá, manda a história que com certeza eu vou estar contando para todos vocês aí. Abraço!